Olá, boa tarde. Vamos falar rapidinho um pouquinho mais sobre quimioterapia, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da hormonioterapia também. E eu gostaria aqui de focar mais na assistência de enfermagem, nos efeitos colaterais e para que a gente fale também do extravasamento rapidamente, tá bom? Porque a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Então, o que é quimioterapia, né? Quimioterapia antineoplásica ou antiblástica é o emprego de quimioterápicos no tratamento do câncer. O tratamento consiste no emprego de substâncias químicas isoladas ou combinadas no objetivo de o que fazer o quê? Tratar o crescimento maligno, tratar o crescimento celular desordenado. Né? Ela pode ser curativa, paliativa, potencializadora, né, dos efeitos principalmente da radioterapia, adjuvante, neoadjuvante. A gente já falou sobre isso também. Então, a gente tem quimioterápicos e poliquimioterápicos, que constituem, né, numa classe de medicamentos que combate o câncer, e poliquimioterapia, o uso de associação de vários quimioterápicos, no sentido de que se utiliza para fazer com que haja um aumento na efetividade das drogas. É importante falar do nadir das drogas, né? Então, a gente tem, quando eu infundo, tenho infusão da droga num dia, vai passar alguns dias, eu vou ter o seu efeito potencial, que nós chamamos de nadir de drogas, e depois a queda da sua ação, para que o paciente tenha o ciclo quimioterápico, para que ele possa fazer quimioterapia no próxima vez. Lembrando que existem escalas de avaliação, ECOG, o Karnofsky, que fazem com que o paciente possa ser avaliado pelo médico para saber se ele está apto para fazer o próximo ciclo. É importante também lembrar que se faz o hemograma seriado e contínuo do paciente para saber se há recuperação, né, do hemácias, plaquetas, para saber se o paciente realmente está recuperando a medula para fazer o próximo ciclo de quimioterapia, ok? A aplicação, né? A gente tem a fase da aplicação, que é a aplicação do quimioterápico, geralmente vias endovenosas, preferências de veias, antebraço, dorso, mão, por último, fossa cubital, né? Mas por quê? Aqui tem veias muito calibrosas, porém o extravasamento na fossa cubital é mais difícil de ser detectado, diagnosticado, né? E a gente sabe que o extravasamento das drogas é extremamente, né? A gente vai ter drogas irritantes e vesicantes que podem lesionar a pele por completo, ok? Bora lá. Falamos também da fase, que é o número de aplicações dentro do mesmo ciclo. Então, a gente tem fase 1, fase 2, fase 3. Vamos supor que o paciente ele faz quimioterapia uma vez a cada 21 dias, então ele tem ciclos a cada 21 dias, porém, ele faz 3 dias de quimioterapia. Então, ele chega lá na segunda, ele faz a fase 1 da quimioterapia, na terça ele faz a fase 2, na quarta ele faz a fase 3. Né? Aí ele descansa, dali 21 dias da primeira fase que ele vai fazer o próximo ciclo de quimioterapia. Né? E quando se aplicam todas as fases, a gente tem um intervalo para o próximo ciclo, ok? Então, fase. Pode acontecer as fases no mesmo dia? Pode, o paciente faz um dia só de químio, porém, na primeira fase, geralmente a primeira fase é onde é feito dexametasona, os antieméticos, e aí a primeira droga. Aí, a fase 2 geralmente é uma droga que potencializa o efeito da primeira droga. E a fase, geralmente, alguns pacientes têm uma fase só, tá bom? Então, fase geralmente é o número de soros que se coloca no paciente. Eu tô só dando um exemplo, mas mais ou menos isso. E o ciclo é quando se aplica todo um ciclo, que pode ser 21 dias, 28 dias, pode ser 7 dias, pode ser 15 dias, vai depender da quimioterapia do paciente, né? Então, o ciclo é o tempo de intervalo entre uma quimio e outra, beleza? Aqui estão alguns catéteres utilizados. Então, pode ser por via periférica ou por uma veia mais calibrosa, veia central.
Aqui é um Portocat. Lembrando que o Portocat é um catéter totalmente implantado. A punção desse catéter é só por enfermeiro, né? E geralmente, se ele não for utilizado, ele tem de ser heparinizado a cada 28 dias. A sua durabilidade, a permanência, geralmente são 5 anos, né? Então, o paciente não pode ter febre. O cuidado ascético com esse catéter é extremamente, né, cuidadoso. Então, a gente tem aqui um reservatório que vai ser puncionado por essa agulha especial, né? Essa agulha, ela é uma agulha torta, ela tem 90 graus, né? Então, ela punciona, né? Toda a técnica de punção, o enfermeiro tem que estar paramentado, luva estéreo, faz antisepsia local com clororhexidina alcoólico, tá? Essa punção pode ser auxiliada pelo técnico de enfermagem, né? Geralmente, a primeira fase se faz aspiração, retira a heparina, aí lava com soro fisiológico, estando tudo ok, né? O refluxo de sangue estando ok, se faz a infusão do quimioterápico, né? Se o paciente não tem veia, nós podemos usar o Portocat para infusão das drogas se esse paciente oncológico, por exemplo, estiver internado. O que a gente não pode fazer, por exemplo, ou fazer com parcimônia, sempre com autorização do médico, é a infusão de drogas, como drogas, né, o sangue, né, NPP, por quê? Porque são extremamente viscosas, né, o sangue é extremamente viscoso e podem entupir esse catéter, tá bom? A gente tem o PIC, que é o catéter central de inserção periférica, que também, né, é colocado pelo enfermeiro. A gente vai falar do Hickman também, tá bom? O acesso periférico, esse é o íntima que eu comentei com vocês, né? Ele é um scalp de maleável como gelco, né? E ele é fácil de colocação e é fácil de observação de extravasamento, e ele pode permanecer com mais facilidade que o gelco por mais dias, por até 7 dias, tá? Lembrando que o curativo tem que ser feito ou com curativo, como a gente viu anteriormente, com película transparente, para que a gente possa observar, tá? E tem observação diária de infecção, inflamação, o cuidado com as colocações, né, com a limpeza dos artefatos antes de colocar o soro ou qualquer outra medicação, tá? Contraindicação, ela é contraindicada na fase terminal, quando o paciente não tem mais condições de manter o tratamento, grávidas, portadores de infecções graves e pacientes comatosos. Utilizar os EPIs, nós já falamos amplamente disso, né? E a gente também tem que ter cuidado com os equipos, seringas e o descarte desse medicamento, nós já comentamos na aula anterior, né? Os efeitos colaterais são fortemente temidos, mas a gente precisa falar que depende muito do paciente e depende muito do ciclo, que ele não pode comparar um paciente a outro, ok? Então, a gente vai falar dos principais efeitos, que são náusea, vômitos, mucosite e estomatite, né? Que é aquelas, a gente já falou um pouquinho disso na rádio, constipação, anorexia e alopecia, né? A gente precisa, na náusea e vômito, sempre avaliar o peso, se o paciente está perdendo muito peso, administrar as drogas antieméticas no local, se usa muito ondazedrona. Hoje em dia a gente tem uma gama de antieméticos, não é só Plasil, né? Então hoje o paciente sente muito menos os efeitos colaterais da náusea e vômito, avaliar a consistência do vômito, quantos vômitos por dia, porque isso tem que ser comunicado, avaliar a eficácia do antiemético, porque ele pode ser trocado, tá? A gente orientar o paciente também com relação às náuseas e vômitos. As práticas pessoais diminuem, então não ficar em jejum, comer em quantidades menores, intervalos, usar técnicas de relaxamento e promover ambiente de conforto, livre de odores. O paciente às vezes nauseia muito, né? E a náusea é muito pior que o vômito. Então os cheiros se incomodam muito os pacientes oncológicos e a gente precisa se atentar para isso, tá? Então vamos lá. Mucosite, avaliar o estado das mucosas, orientar a higiene adequada, tomar cuidado com as fricções muito elevadas, orientar o paciente a incluir dietas não muito quentes, nem muito geladas, né? Às vezes a utilização de xilocaína, lidocaína durante a alimentação, né? Aplicação na boca, né? Hoje se usa muito a laser terapia, né? Tratamento que tem ótimos efeitos e aumenta muito a resistência do paciente,
né, com relação à dor que ele tem, orientar os bochechos, principalmente com água bicarbonatada, orientar a escovação macia, manter os lábios lubrificados, né, então o uso da manteiga de cacau ou qualquer outro lubrificante, vaselina, né, as dentaduras devem ser higienizadas de forma correta, a gente precisa orientar isso, tá? O uso de fixadores de dentadura devem ser utilizados com menos eficácia, né? Então a gente tem que falar para o paciente para evitar na hora da retirada essa lesão, tá? Então aqui então uma foto. As intervenções sobre a diarreia, prestar atenção, né? Nem todos os pacientes terão diarreia, vai depender do ciclo de quimioterapia, mas orientar a hidratação, né? Orientar a observar a quantidade de fezes e consistência, se tem sangramento, se não tem. Orientar a lavagem externa após evacuação, o uso de pomadas para evitar assadura, tá? O uso de antidiarreicos com parcimônia, tá? Mas a reposição da flora é bastante importante. Atentar para a eliminação, a frequência, orientar a ingestão hídrica, atividade física e técnicas de relaxamento que ajudam muito, tá? Com relação à inapetência, que é a anorexia, que é a não vontade de se alimentar, é importante falar sobre não a insistência, né, ou forçar a alimentação, mas dar preferência para aquilo que se gosta, ingerir pequenas quantidades, tá? Para evitar. E importância, às vezes, do aporte de calorias, porque o paciente precisa entender que ele precisa se recuperar para o próximo ciclo. Então, às vezes, o uso de alimentos mais proteicos ou suplementos, né, que ele pode ingerir em pequenas quantidades, que eu vou estar oferecendo o suporte de calorias e de proteínas que ele precisa para que ele possa se recuperar para o próximo ciclo de quimioterapia, tá? A alopécia talvez o sentimento ou o medo que muitos pacientes tenham. Então, é importante ele ser orientado, porque alguns quimioterápicos vão realmente fazer com que haja queda do cabelo, né? Então, o paciente precisa saber que isso vai acontecer, ele precisa se preparar para esse momento. Então, é importante falar para ele que durante a quimioterapia ele deve evitar o uso de química capilar, mesmo aqueles que não vão ter queda capilar, né? Fornecer os recursos, os subsídios, né? Tanto psicológicos e entidades de apoio para que ele possa receber orientação sobre o uso de lenços, sobre o uso de perucas, né? Existem grupos que estão especializados nisso, os implantes capilares, né? Que podem ser feitos, as próteses, as perucas, como a gente fala. Hoje em dia existe uma gama de coisas que o paciente pode utilizar, né? Em detrimento a esse acontecimento. Então, a proteção do couro cabeludo é bastante importante. Orientar a higienização do couro cabeludo e principalmente do uso das próteses, né? Então, tudo isso tem que ser conversado com o paciente, né? Então, o paciente começa a ter quedas de tufo e nesse momento, às vezes, ele é orientado à raspagem do cabelo para evitar esses desconfortos, ok? As complicações, então pode ter flebite, né? E eu falei para vocês, ou às vezes a coloração da veia que vai ficar escura, né? Por isso que a gente deve evitar veias de pequenos calibres, porque, né, elas vão flebitar com mais rapidez. O extravasamento, que é a infiltração, né? E isso, né? No extravasamento, por que a gente tem... O que é importante? Então, quanto está correndo na veia do paciente o quimioterápico, né? Então, tá aqui correndo no dorso da mão. A gente tem que ir em infusão sempre do quimioterápico e ao lado um soro fisiológico. Extravasou, você fecha o quimioterápico, abre o soro fisiológico e tenta aspirar aquele conteúdo para evitar as possíveis lesões de pele, né? Alguns, né, a gente vai falar, alguns quimioterápicos com pressa fria, outros com pressa morna, tá? E aí por 3 a 4 dias após o extravasamento. A anafilaxia é quando ocorre uma reação alérgica ao quimioterápico, que deve ser extremamente observada, tá? Né? Então, a infusão rápida, por isso que você deixa sempre o paciente com polifix e de um lado um soro fisiológico. Tendo uma crise anafilática, você faz a medicação e já lava com soro fisiológico. Então, você tem que ter a mão ali, tá bom?
Aqui é para mostrar para vocês o que pode acontecer do extravasamento de quimioterápico. Então, se ele já causa flebite, você imagine quando ele extravasa no tecido subcutâneo. Ele vai lesionar. Se ele mata as células neoplásicas, ele vai matar as células aí da qual ele está tendo contato, ok? A importância da assistência de enfermagem dos pacientes que fazem, né? Então, a gente tem que evitar a desistência, diminuir a necessidade de internação desse paciente, porque ele já está debilitado, ele já tem uma imunidade baixa. Se ele fica internado, ele corre risco de pegar infecções que a gente não quer. Então, é importante que esse paciente receba um suporte no domicílio, né? Os serviços de oncologia devem pensar nesses aspectos, ok? Aqui estão algumas referências. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Uma boa tarde para todos.